Agora sim, ok. Só um bocadinho que isto está para aqui dar um feedback qualquer. Bom dia, bom dia, bom dia. Certo? Bom dia ou não? Podem escrever aí nos comentários, ok? Ou fixe, já não é mal. Ok. Estão com preguiça, ninguém quer escrever. Ah! Ora bem, não se esqueçam, ok? Vamos para a aula 2. É claro que eu vou dar sempre aqui 2 ou 3 minutos para falarmos um bocadinho também, para quem esteja um bocadinho atrasado, não perca, obviamente, nada da aula. Espero que tenham descansado bem, certo? Que estejam aí preparadinhos. Não se esqueçam da folhinha, ainda estão a tempo, de ir buscar a folhinha e uma canetinha ou o lápis, certo? Hoje vamos dar muita matéria importante e que eu espero que vocês comecem já a registar, porque acreditem que vai ser muito importante e que vão precisar de certeza disto. Não só no aspecto teórico, obviamente, para fazerem os testes, para aprovarem na teoria, mas, mais uma vez, também muitos aspectos que vocês vão ter que utilizar na prática. Ok? E por isso é que logo esta primeira aula fala logo em comportamento cívico. Ora bem, mas neste início eu quero um bom dia de alguém também para não ser sempre eu a falar, só bom dia, não têm que ter vergonha, ok? Portanto, eu só quero um bom dia de alguém, só um voluntário ou uma voluntária, ok? Ou dois, os que quiserem. Eu abro um bocadinho a comunicação, também é para acordarmos, ok? Também é para acordarmos, ok? E para dizer bom dia em voz à turma, ok? Portanto, não é nada mais, não vamos estar aqui a obrigar ninguém a falar muito, etc. Ok? Se quiserem, já sabem, mesmo dúvidas depois, sempre que quiserem, e é só para vocês perceberem que isto funciona e que também serve. Ora bem, quem é o voluntário? Que é para eu desbloquear aqui só o micro. Sem stress, sem medo. Ora bem, quem é que está aqui? Senão vai ser um voluntário à força. Inês, Beatriz, Diniz, Lucas, Mário, Martim. Só bom dia. O São Zé, que não sei se é assim que se diz. Oh, já estão todos. Não me diga, agora vou fugir todos. Já nem vão assistir à aula, só por causa disto. É o Mário? Vai ser o Mário? O Mário, pode ser? Vamos lá ver se o Mário tem micro. Mário, eu já desbloqueei. Agora tu tens de carregar tu aí em cima no micro. Bom dia, pessoal. Oh, estão a ver? Haja energia. Ainda Está tudo ok? Bota a acordar, bota a acordar. nem, nem, nem parece que é sábado de manhã. Depois, algum dia, sabe, de manhã. E que fomos para os copos ontem à noite. É sexta-feira à noite. Ok, Mário. Então, tudo bem? Mário, tu és de onde? Eu sou da zona de Sinfãs do Douro. Ih, longe. Isso é quê? Mas Viseu? agora ando muito na zona do Porto. Viseu. Sim, sim. Exatamente. Muito bem. Olha, chegamos a Viseu. Normalmente, eu acho que esta turma não tem ninguém, mas normalmente nós temos sempre alguém que às vezes até está. Se for o mais credível, não chegar a Viseu, chegar à Suíça. Que eu estou na Exatamente. Suíça, mas vou agora embora da Suíça e estou a tirar a carta de condução. Eu costumo dizer, o que eu estava a dizer, ou o que eu ia dizer era, normalmente há sempre aí alguém que está no estrangeiro a assistir, e pelos vistos acertei, não é? Portanto, tu és de cá, não é? Como é óbvio, tens que Sim, ser, não é? sim. Tens de estar a residir cá, não é? Mas então foste à Suíça. Muito bem, muito bem. Olha, estão a ver, chegamos à Suíça hoje. Afinal, não é em Viseu, estamos mais longinho. Mário, como é que correu ontem? Correu bem, onde correu bem. Correu bem? Houve lá Correu um pequeno tudo contratempo no fim, mas de resto correu tudo bem. bem? Olha, diz-me só uma coisa, o formador era um bocado chato, não? Não, está bom. Tem que ser assim, há que ser um bocadinho duro também. Ok, pronto. Isto foi mais para começar logo a incutir responsabilidade e acreditem que é preciso mesmo esta responsabilidade e temos de uma vez por todas acabar com aquela situação de eu não vou à escola, amanhã não me apetece, porque quando se fala em formação e se vocês forem tirar uma formação
de qualquer coisa, de outra coisa qualquer, vocês têm datas específicas para fazer as coisas, têm aulas específicas, eles dizem, olha, a formação vai começar no dia X, vocês têm que vir para cá. Porque é que a formação para tirar a carta de condução não é igual, ou não tem de ser igual. Não tem. A lei diz que tem que ser igual. Eu sei que vocês olham para o vosso lado e não é igual, não é? Porque hoje vou à aula... Mas assim conforme é online, até acho que o pessoal vai aderir muito mais e vai estar mais motivado, que eu não tenho que se levantar se calhar 1 hora mais cedo para ir até à escola, daqui e daquela, e depois no fim, como tenha os númerozinhos para nós dar as taxas e tudo, acho que o pessoal vai motivar-se muito mais, mas... Tudo tem prós e contras, ok? E há, obviamente, muita gente que não se inscreve por ser online. Também. Porquê? Porque lá está, muitas vezes até por causa desta obrigação. Nós dizemos logo, olha, vocês têm que fazer as aulas ali certinhas, têm que fazer direitinho. Isto também é para vocês tirarem rápido, ok? Para não andar... há pessoas que abandonam na mesma, há pessoas que desistem na mesma neste sistema, infelizmente. Mas em número, porque eu trabalhei, obviamente, com os dois sistemas, em número é muito menos as pessoas que acabam por desistir de tirar a carta neste sistema. Mas continuam a haver pessoas que simplesmente se perdem, se atrasam, que depois têm inconvenientes. Há pessoas que se calhar já andaram a tentar apanhei sempre pessoas nas turmas que andaram a tentar 2 ou 3 vezes. Ok, às vezes até, ou seja, nas nossas escolas antigas, ok? Em nossos parceiros antigos, ok? E que simplesmente porque iam e amanhã não iam, não tinham aquela obrigação de ir e acabavam por desistir, perderam o dinheiro. Há muita gente que andou e que inscreve-se, dá o dinheiro todo e simplesmente passam 2 anos, perdem tudo e vêm tirar outra vez. Continua a haver, mas neste sistema... há uma menor resistência. Agora, é claro, lá está, eu preciso da vossa colaboração e foi o que eu disse outro, que é outra parte negativa daqui. Eu não consigo olhar para os vossos olhos a ver se vocês estão ou não a perceber. Normalmente a gente já sabe qual é os vossos problemas, onde é que vocês mais erram, ok? Por estatística, não é? Por estatística. Mas uma coisa é nós estarmos numa sala com vocês à nossa frente e eu sei se vocês estão atentos, se estão ao telemóvel, se não estão ao telemóvel. Portanto, obviamente o online tem estas desvantagens. Há pessoal que depois também não consegue, mesmo com estas barreiras todas, e vocês vão ver que a seguir, no final desta aula, eu vou explicar o módulo seguinte. E vocês vão ver que tem ali regras. E mesmo com estas regras, há quem tente sempre, obviamente, vai tentar haver sempre alguém que tenta aldrabar. É normal, ok? Pronto, mas, ou seja, eu costumo dizer, está-se a enganar a ele próprio, ou a eles próprios, não é? Não está a enganar a nós, mas pronto, nós fazemos a nossa parte. Portanto, há sempre estas coisinhas no online que vocês podem contornar, obviamente, e que vocês podem coisa. Agora, que é também negativo, correto? Mas também, lá está, é uma formação, como eu disse ontem, está-vos a habilitar a algo. Qualquer um de vocês pode participar e escrever aí nos comentários, certo? Eu não estou aqui com um diálogo só com o Mário. Estamos todos aqui, correto? Estão aí ou não ainda? Os vossos likes? Claro que tem vergonha. Ok, não estão. Os likes, está tudo, toda a gente sabe dar likes. Agora, não. Isto é só, portanto, quem tiver alguma coisa e quiser falar também e entrar, e também já vamos terminar para começar a aula, como é óbvio. Quem alguém quiser, eu abro também a comunicação, que isto está para vários, não preciso. Eu podia abrir para todos e toda a gente ter a hipótese de falar, como podem escrever nos comentários como vocês quiserem, ok? Portanto, o que nós estamos a tentar aqui, e é importante, acabou por ser importante o que estamos a falar, que é para vocês também não pensarem, ok, eles como dão aulas online, só online é que funciona, só online é que é positivo e não tem pontos negativos. Tem. E por isso é que eu ontem, ou aliás, por isso é que desde ontem eu pedi o máximo, ok, de concentração possível, porque é sempre diferente. Não é? Eu muitas vezes, agora já não era possível isso, mas eu muitas vezes estava a dar código numa sala de código com 20 ou 30 alunos à minha frente e às vezes lá ia o apagador à testa de um. Não é? Agora, mesmo que fosse presencial, a gente já não podia fazer isso, porque não, ao outro dia já tínhamos um processo qualquer. Era uma cana, eu dava aulas com uma cana e às vezes esticava a caninha, olha, o que é que estás a fazer? Pôs ao telemóvel, por exemplo. Ok? Aqui no online não há isto. Eu tento o máximo possível incluir responsabilidade, mas é claro que vai haver distrações, há muita gente que me diz, Bruno, então, às vezes estou a fazer a aula, tenho a minha filha ao meu lado, ou tenho o meu filho, ou tenho o meu marido, ou depois tenho que fazer o jantar e não sei o quê. Agora, claro, a parte positiva que te falaste é, o pessoal não se tem que se deslocar para a escola, não é? Acaba por poder fazer a aula
as aulas estão coordenadas, vão todas ter um nome, vão ter todas objetivo e vocês sabem o que é que estão a dar e o que é que estão a fazer. Não é? No presencial havia muito aquela coisa. Eu hoje ia apanhar a aula de sinalização. Já deixava 2 ou 3 semanas. Chegava lá à escola e era outra vez sinalização e assistia outra vez à mesma aula. Muita gente dizia isso. Caramba, eu venho sempre, é sempre sinalização. Eu disse, olha, pá, tens que ver, tens que alterar o teu dia, ou tens que ligar para a escola a perguntar quando é que se dá aquilo que te falta, o que é que tens mais dúvida. Claro, calma, isso vai ser para o fim, ok? As aulas, e depois nós falamos de validar as aulas, etc. Ok? Não se preocupem. Mas sim, só vai ser possível fazerem uma por dia. Não podem fazer todas no mesmo dia, como é óbvio. Ok? Isso nunca vai ser possível, porque a própria lei também não permite. A lei só permite que, que vocês tenham um máximo de formação possível de 4 horas diárias. Portanto, é o que a lei diz. Portanto, hora e meia, 1 hora, 1 hora e meia de aula, mais avaliação, mais testes de treino, vocês ultrapassavam as 4 horas, por isso é que normalmente há dias que vai haver 2, que vão poder fazer 2, mas depois eu explico isso tudo direitinho, ok? Mas por isso é que não podem passar daí, certo? Mas isto é mais para a frente, mais coisa. Portanto, isto é só para vocês perceberem também esta diferença, ok? E para valorizarem, nós fazemos a nossa parte, vamos tentar ao máximo. É claro que às vezes vocês podem mandar mensagem para a Drivebox ou mandar mensagem para o WhatsApp e podemos demorar. Pá, às vezes temos um dia mais complicado, estamos em exames, estamos a dar aulas de condução e nem sempre respondemos, mas tentamos sempre responder. O grupo normalmente está sempre aberto, só se alguém se portar mal e começar a mandar mensagens, por exemplo, de madrugada, que já aconteceu e tivemos que cortar um bocadinho o grupo e estabelecer ali um horário. Não queremos fazer isso. Às vezes são 11 da noite, estamos todos em casa e às vezes há quem mande dúvidas, a gente responde. Pá, pode acontecer agora, sem exageros. Não, às vezes mandam-me dúvidas, posso-vos garantir às 6 da manhã, às 4 da manhã, porque às vezes é o horário que certas pessoas estão a fazer aula, porque trabalham de dia, portanto, é outra vantagem, ok? Desde que vocês sejam organizados e desde que vocês metam que isto é mesmo uma coisa de responsabilidade, porque é, não é? O carro mata, e vocês podem matar alguém ou podem se matar a vocês, pá, tudo corre bem, acreditem. É super simples, as coisas correm, vocês fizerem tudo direitinho, chegam a um exame, não tem problema nenhum, mas o mais importante, que é aquela falha que eu digo sempre, é o que está a falhar, é na prática a aplicação daquilo que vocês aprendem na teoria. Porque vocês continuam a basear muito o vosso conhecimento em testes. Ok? Raramente vão rever aulas, quando deviam não fazer. Ficam chateados quando vocês mandam uma dúvida e normalmente a gente não responde direto. Nós não vamos dizer, olha, não é A, é B. Não é assim que vamos responder. Nós vamos dizer, olha, explica-me, como é que... Lembras-te da aula que nós... Olha, a aula que nós demos isto foi esta. Pode ir lá, vai lá rever. Olha, o que é que nós falámos aqui? Pode ser isto? E vocês próprios vão ter que trabalhar aquele bocadinho ali, que é para perceberem e não decorarem. Muito mais agora, não sei se vocês já sabem, e até tem havido um bocadinho mais de reprovações, eles estão a trocar, o IMT está a trocar a ordem das respostas. Porque toda a gente, todas as plataformas que vocês fazem, têm as perguntas de exame iguais. Imagem igual, com menos qualidade, ok? Perguntas iguais. Mas eles estão a trocar as ordens das respostas porque, obviamente, vocês começaram a decorar as perguntas. E depois há pessoas que chegam cá fora e eu pergunto, então como é que correu? Ah, errei 4. Ei, professor Fogo, eu tinha uma que eu sei que respondia sempre a C e lá está a A. E depois fomos ver, claro, a C, na nossa plataforma, nas plataformas que vocês fazem testes, é correta, mas em exames passaram na praia. Mas ele dizia a letra. Disse, mas tu respondes-me pela letra ou respondes por extenso o que lá está escrito? E é assim que eles vos apanham também. Certo? Perceberam a ideia? Mário, Sim. gostaste então ontem? Diga. Gostaste ontem? Tudo bem? Sim, foi top. Pronto, vamos iniciar agora. Bora lá. Obrigado por este bocadinho, Mário, está bem? De nada. O resto, um bom dia para a malta toda. Tá. Bom dia para o Mário. Respondam ali ao Mário. Exatamente. Ora bem, cada um sinta-se à vontade para expor a sua dúvida, seja por escrito. Se às vezes vocês escreverem, às vezes escrevem 4 ou 5 ao mesmo tempo, eu posso não ler o comentário, voltem a colocar.
Se quiserem pôr a dúvida falando, como veem, não custa nada. Podem, é só pedirem autorização, eu abro a comunicação, ok? Certo? E vocês falam e põem a dúvida. A partir do momento que nós vamos agora iniciar a aula, dúvidas, obviamente, é sobre aquilo. Às vezes, qualquer coisa que vocês assistiram e que seja importante e que vá ao encontro daquilo que a gente está a falar na aula, disponham. Nós também estamos aqui também para partilhar certas informações, certas coisas que vocês viram, ok? Certo? Olha, isso é verdade que você está a falar, porque eu no outro dia assisti a isto. Pá, pode ser, ok? Tudo é válido. Por isso é que este módulo também é um bocadinho mais liberto, não é aquele módulo, entre aspas, mais maçudo, em que uma pessoa está aqui a despejar a matéria, a dizer, olha, isto é um sinal de perigo, o nome dele é isto, ok? Este módulo é mais aberto, é mais para a vossa opinião também, e eu gosto de ouvir a vossa opinião e também quero ouvir a vossa opinião, que é para tornar também mais interatividade e para não estar sempre o mesmo Pascácio a falar, certo? Que é mesmo assim, ok? Prontos para começar? Vamos dar gás nisto? Ora bem, e basicamente nós vamos começar em certos aspectos que acabámos ontem. Reparem, falámos na atitude, falámos na personalidade, falámos no comportamento, falámos na comunicação, falámos na concentração, ok? Hoje vamos falar comportamento cívico. E o que é isto do comportamento cívico? Vocês vão partilhar, ok? A via, vão partilhar o espaço com os outros. Então, é essencial nós identificarmos quais são os 4 elementos principais da circulação rodoviária. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Os 4 elementos principais da circulação e da segurança rodoviária. Homem. E agora, conseguem continuar ou não? Via. Veículo e meio ambiente. Acham que estes 4 nomes que vocês têm aqui são importantes ou não? Sim ou não? Ok. Qual é que vocês acham que dos 4 é o principal? Pergunta de exame. Qual é o elemento principal da circulação rodoviária? Muito bem, o homem. Tudo vai girar à nossa volta. E reparem, não vai ser homem apenas e só condutor. Porque vai haver o quê? Peões. Vai haver os outros condutores e vai haver peões. Tudo gira à nossa volta. Tudo. Do seu atitude, do seu comportamento, da maneira como conduz, da maneira como observa, ou seja, da maneira como recolhe a informação. Tudo. Tudo vai girar à nossa volta. Por isso é que ele é, sem dúvida alguma, o elemento principal. Isto é pergunta de exame. Se calhar vocês responderiam fácil, ok, mais uma, mas é importante perceber, obviamente, porque é que ele é importante. Porque é ele que vai conduzir o veículo vai circular pela via e o meio ambiente vai ter uma grande importância. Porquê? Porque vai ser diferente conduzirmos durante o dia, durante a noite, conduzirmos dentro ou fora de uma localidade, conduzirmos com condições atmosféricas adversas, conduzir com chuva ou sem chuva, com vento, sem vento, com neve, sem neve, certo? Portanto, esse meio ambiente, tudo o que nos rodeia, está sempre a alterar. Vocês podem passar num determinado local sem trânsito, passado meia hora podem passar nesse mesmo exato local, já com trânsito. E a vossa maneira de abordar a situação, a nossa velocidade, o nosso cuidado pode ter que ser outro.
lá está, termos uma passadeira sem peão ou termos uma passadeira com um peão a aproximar, a nossa maneira de reagir vai ter que ser diferente. Vou ter que ter mais cuidado se estiver lá a aproximar-se um peão ou se estiver a ver um peão a aproximar-se da passadeira. Certo? Portanto, este meio ambiente, e por isso é que ele está aqui, também é, obviamente, importante para nós adaptarmos a nossa condução aos diferentes meios ambientes, às diferentes situações por qual nós, homem, vamos passar. Voltando ao homem, não esquecendo, independentemente de sermos condutores ou peões, todos nós vamos ter regras, vamos ter direitos, certo? Mas também vamos ter deveres. Não é, por exemplo, por sermos peões, que vamos ter sempre prioridade, que não vamos ter regras a cumprir. Qualquer. Seja o veículo que nós estejamos a conduzir, seja homem condutor, homem peão, todos têm que obedecer às regras de trânsito. Nós estamos a conduzir uma carrocinha, o veículo de tração animal, esse veículo tem que cumprir, obviamente, independentemente do seu condutor ter carta ou não, porque não precisa de ter carta para conduzir aquele veículo, certo? Ok? Tem que saber a lei. Portanto, também vai ter regras a cumprir. Conduzimos o nosso velocípede, a nossa bicicleta, que é a mesma coisa, temos regras a cumprir. Ok? Entendido? Portanto, tudo está estabelecido em leis, em regras e depois sinalização, etc. E todos temos que as cumprir. Sendo utilizadores da via. E aqui é importante, desde já, nós começarmos a dar nome às coisas que vocês veem à vossa frente quando estão a conduzir. Ou quando estão, por exemplo, como peões no vosso passeio. Portanto, é preciso sabermos identificar o que é a berma, o que é o passeio, como é que se chama o local por onde circulam os veículos, ok? Porque tudo isso é a via. Vocês olham para a vossa frente, tudo que está à vossa frente, em termos de código da estrada, certo? Chama-se via. Por isso é que vocês dizem, normalmente, depois de darmos esta parte, vocês dizem a via é tudo. Ou seja, se nós passarmos aqui para a imagem que eu tenho aqui, e eu vou. Se às vezes a vossa. Eu acho que muda porque eu vou selecionar. Exatamente. Já estão todos a ver o 6, certo? Se às vezes não conseguirem ver, que às vezes eu estou a falar no número e vocês não estão a ver, vocês próprios, de lado, tenho aqui o telemóvel, posso-vos mostrar. Vocês de lá têm aí tipo, ou com o scroll no rato, vocês próprios podem, estão a ver? Eu a mexer, vocês podem subir ou descer a imagem. Normalmente eu seleciono e ele aparece e fica centrado. Ok? Portanto, o que vocês estão a ver aqui, que é o número 6, basicamente é tudo, ou seja, é a via. A via é esta chebeta que está aqui. Para vocês perceberem melhor o que é a via, ela engloba o número 5, que é por onde circulam os veículos, que vai ter um nome. E engloba o número 1, que, regra geral, é por onde circulam os peões. Esta é fácil. O que é que vocês acham então que é o número 1? Puxa mais um bocadinho acima para vocês verem melhor. O que é que vocês acham que é o número 1? Onde é que os peões costumam a circular? Passeio ou pode ser, porque pode não ter, pode ser a berma. A diferença entre o passeio e a berma, ok, é que o passeio normalmente tem aquela sobreelevação, não é? Tem aquele altinho. E há aquele bocadinho, tem assim uma linha branca, que é o número 3, ok? Vamos já chegar lá. Então tem esta linha branca que vocês veem, e para fora da linha branca é a berma, e depois normalmente até tem um bocadinho de berma e até tem passeio. Outras vezes, infelizmente, nem tem berma nem tem passeio. Ok? Embora agora quase tudo já está a começar a ficar pelo menos com berma. Ok? Certo?
E agora vamos então ao número 5. Alguém sabe como é que se chama a parte da via pública por onde circulam os veículos? Que vai, lá está, vai de uma linha branca à outra linha branca do outro lado da via. Alguém sabe como é que se chama isto? Não? Ninguém dá mais? Posso escrever? Faixa de rodagem. Então, por onde é que circulam os veículos? Os veículos circulam pela faixa de rodagem. Que é, que vocês dizem, a estrada. E esta faixa de rodagem, ou a faixa de rodagem, pode ter 1, 2, e se eu desenhasse mais, 3, 4, 5, o quê? Alguém sabe? É aqui que está normalmente o vosso erro e a vossa falta de interpretação das coisas. Mesmo em indicações dadas pelo formador, mesmo em indicações no vosso dia do exame, quando o examinador diz: olha, mantenha-se nesta, chama-se via de trânsito. Não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Existe uma faixa de rodagem que pode ter uma, e neste caso, duas vias de trânsito. Sai lá, definição de via de trânsito. Via de trânsito é uma única fila. Neste caso, temos duas filas. Portanto, temos duas vias de trânsito. Se eu chegar aqui e desenhar uma via assim, nós temos uma via de trânsito, duas vias de trânsito, três vias de trânsito. Esta faixa de rodagem tem uma, duas, três vias de trânsito. Já agora, duas no nosso sentido, uma em sentido contrário. Portanto, não há faixa da direita nem faixa da esquerda. Há a nossa via de trânsito, a via de trânsito à nossa esquerda, a via de trânsito contrária. Por isso é que saem sinais, e às vezes vocês erram em exame, esses sinais, em que eles nos indicam que aqueles sinais que vocês veem e que vamos dar mais à frente, que tem, por exemplo, o retângulozinho, e tem tipo uma seta branca para aqui e duas para ali. Este sinal indica número e sentido de vias de trânsito. Não é de faixas de rodagem como vai ter hipótese de resposta, é número e sentido de vias de trânsito. Porque faixa de rodagem, como regra geral, existe só uma. Essa faixa de rodagem é que pode ter várias vias de trânsito. Mas a importância ainda é maior do que isto que eu estou a dizer. Ou seja, vocês interpretarem aquilo que eu estou a dizer. Porque se vocês tiverem uma situação em que temos uma seta para a frente e temos uma seta para a direita, e nós estamos aqui, se a indicação que vos for dada for mantenha-se nesta via, tudo, vocês têm que fazer isto, que é seguir em frente. Se a indicação for mantém-te nesta via de trânsito, ok? Então ele está-me a dizer para nós seguirmos aqui, quer dizer que vamos ter que fazer o quê? Mudar de direção à direita. Reparem a diferença entre via e via de trânsito. Via é tudo, via de trânsito é aquela fila. E é aqui que vocês se enganam tão bem, até nas indicações que vos são dadas em exame. Isto é só para vocês perceberem que há colegas vossos que reprovam por causa disto. Reprovei uma coisa tão simples, não sei o quê. Nunca passei lá naquele sítio. É preciso? Não é preciso. Percebem? E são desculpas. Isto é só para mais uma vez elucidar que é isto que acontece. Há estes pormenores
Estes pormenores fazem toda a diferença. E vocês não ligam, porque não estás nos testes. É só mais um exemplo. Ok? Entendido a diferença? Percebido? Se for preciso, eu repito. Ok? Portanto, esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Vou desenhar agora uma em cada sentido, porque agora dá-me jeito. E porquê é que me dá jeito pôr uma em cada sentido? Porque quando a faixa de rodagem tem dois sentidos, o que se chama a linha materializada ou não, que divide um sentido do outro sentido, sendo que essa linha, vamos aprender ou vão aprender na aula 6, pode ser uma linha contínua, pode ser uma linha descontínua, pode ser uma linha mista, ok? O mais importante é você, claro que vai ser importante vocês saberem o significado. O que é uma linha contínua, o que é uma linha descontínua, o que é uma linha mista, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, claro. Mas também é importante essa linha, independentemente de ser contínua, descontínua ou mista, tem um nome. Representa ali um sítio, digamos, ok? Chama-se eixo da faixa de rodagem. Ontem vocês já ouviram eu falar nisto, certo? Vocês já ouviram falar no eixo da faixa de rodagem? Lembram-se quando é que eu falei no eixo da faixa de rodagem? Em que manobra é que eu falei? Nós estávamos a falar, estávamos a dar um exemplo de uma aula de condução e houve uma altura em que eu falei: se formos não sei quê, nós com a devida e necessária antecedência temos que aproximar o nosso veículo do eixo da faixa de rodagem. Não estou tolinho, pois não? Falámos nisto ou não? Pelo menos se lembrarem, se lembram-se que eu falei, ok? Se calhar já não se lembram de tudo. Mas isto é mais uma vez para provar que isto é importante. Já estão a aprender o que é o eixo. Reparem, vocês estão a fazer uma pergunta, vocês vão saber, ok, é para a esquerda, vamos mudar a direção à esquerda, que é o que ali a pergunta me diz. Ah, tem dois sentidos, o meu formador disse-me que eu tenho que me encostar ao eixo. Eu sei lá bem o que é o eixo, chegam à condução e encostam-se à direita para virar para a esquerda. Ok? Portanto, o que vocês têm que entender em relação ao eixo é que realmente vai ser importante. Primeiro, é importante vocês perceberem o que é, porque têm que ter a noção que vem carros do outro lado em sentido contrário. Portanto, não convém andarmos muito aqui pertinho, não é? A não ser que, ok, vamos mudar então de direção à esquerda. Então fazemos esta aproximação aqui, nunca passando para lá, ok? Mas ficando aqui encostadinhos. É claro que isto vai ter uma justificação. Porque é que raio, não é? Eu estou ali na via, porque é que raio? Eu tenho que dar a pisca, tenho que dar a pisca, ok? E tenho que me encostar ali para virar a direção à esquerda. E normalmente, quando uma pessoa vos faz isto, após esta explicação que eu vos vou dar, normalmente vocês, é para facilitar a manobra. Não é para nos facilitar a manobra. Alguns dizem, é para fazer a perpendicular. Depois lembram-se, ok, nós temos que fazer uma perpendicular. Temos que executar a manobra no trajeto mais longo e entrar ali no nosso sentido. Não fazer aquela diagonal como eu explico, como eu disse ontem, que não podiam fazer. Ok. Mas a justificação principal não é essa. A nossa colocação, porque depois nós vamos dar mais manobras, vamos dar a ultrapassagem. A nossa justificação é simples, ou a justificação é simples. Se nós estivermos aqui, primeiro, se houver espaço e este condutor quiser seguir em frente, é a única possibilidade em que a manobra de ultrapassagem pode ser feita pela direita. É claro que tem que haver espaço. E por isso é que também temos que nos encostar hoje. Mas o principal é que se nós formos aqui e estivermos a dar pisca da esquerda e estiver uma fila de carros aqui atrás de nós, qual é o condutor que está a ver o nosso pisca? Só este. Se eu fizer isto e estiver aqui, todos que estão aqui atrás vão ver o meu pisca. E se calhar já não se mete. Apesar de não poderem, há muitos que se metem a ultrapassar. E se calhar assim
a não ser que sejam suicidas, já não se metem a ultrapassar. Mais uma vez, isto não está escrito em livro nenhum. E vai-vos fazer muita falta. Porque quem mudar de direção para a esquerda e simplesmente fizer isto, ou seja, encostado à direita e não se encostou ao eixo, o examinador pode reprová-lo. Ah, nunca fiz isto. Não sabes o que é o eixo? Não te explicaram o que é o eixo? Agora, não se esqueçam, lembrem-se que eu disse-vos, deu-me jeito eu desenhar que tem dois sentidos. Porquê? Porque se não houver dois sentidos, não existe eixo da faixa de rodagem. Portanto, se vocês estiverem numa via de um sentido, pode ter várias vias de trânsito, mas todas são no mesmo sentido. Esta via não tem eixo. Tem a faixa de rodagem, tem uma, duas, três vias de trânsito, certo? Mas não tem eixo. E por isso é que aí, ontem, também me dissemos, se for de sentido único eu quero mudar a direção à esquerda, eu tenho que ir todo para a esquerda. Então a resposta é, eu tenho que me encostar ao limite esquerdo da faixa da rodagem. Já não existe eixo. Reparem, está aqui tudo. E aqui é o começo, é mesmo, é essencial, são as bases. Ok? Entendido? Vamos terminar ali então aquela foto. Ora bem, vamos lá terminar. Só descrever aquilo, deixem-me fechar aqui estas janelas. Já agora, aproveito, registrem já aula 2, portanto, não se esqueçam, é a primeira aula que aparece-vos do horário das 9h30, é aula 2. A apresentação, aula 1, aula 2. Primeira palavra-chave, número 35. 3, 5. Primeira palavra-chave, aula 2, número 35. Ok? Feito. Continuando. E vamos agora terminar então esta parte da imagem. Temos então depois a tal linha branca, que é o número 3, que vocês vão ter que interpretar, ou vão ter que dizer, que se chama guia. Mais uma pergunta que vos sai muitas vezes, em relação ao que é, e nunca podem confundir guia com as tais linhas contínuas, descontínuas, ou seja, ela é contínua, como vocês estão a ver aqui, certo? Mas não a podem confundir com uma linha contínua. Porquê? Porque linha contínua, linha descontínua, separa vias de trânsito. A guia delimita a faixa de rodagem, torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Ok? Delimita a faixa de rodagem. E em caso de necessidade, vocês podem pisar esta linha. Ao contrário da linha contínua, infelizmente, às vezes vão ter que o fazer, porque têm veículos mal estacionados. Principalmente quem for fazer exame no Porto, vai às vezes até tem que calcar raias. Pronto, mas isto é uma à parte. Mas como regra geral, vocês sabem que não vão poder pisar nem transpor uma linha contínua. Portanto, não confundam a guia com linha contínua, porque a guia, com justificação, pode ser pisada, pode ser transposta. Ok? Guia delimita a faixa de rodagem, torna os limites da via mais visíveis. Ok? Torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Entendido? Percebido? Isto já é muito importante. Depois, só para terminarmos agora a parte do que estávamos a falar. Ok, cá estão os 4. Já apaguei sem querer aquilo. Temos então a via. Temos então um veículo, desculpem, que era o que nos falta falar, não é? Veículo vai ser o elo de ligação entre o homem e a via.
o condutor vai ter que conhecer o veículo, muito importante, saber manuseá-lo, saber o seu comportamento, ter um correto posicionamento, uma postura correta quando está ao volante, que não é demasiadamente esticado porque tem vergonha de chegar o banco à frente ou de subir o banco, não é? Portanto, às vezes vocês têm aquela coisa de prefiro ir aqui esticado. Não, vocês têm que se sentir confortáveis, têm que ter perfeito acesso aos comandos. O que é comandos do veículo? Aos pedais, ok? Ou à manete das velocidades, tudo que seja que necessita da vossa intervenção num veículo chama-se comandos do veículo. O volante, os pedais, a manete para dar os piscas, a manete das escovas, a caixa de velocidades, tudo isso são comandos do veículo, ok? Portanto, e vocês têm que ter perfeito acesso à situação dos espelhos, regularem os espelhos para terem uma boa visão e depois mexerem-se para procurar os veículos. Tudo isso, obviamente, é essencial. Assim como depois, lá está, a parte de saberem o código, a parte de aplicarem o código e a parte do saber ser, de terem o comportamento correto enquanto condutores. Ok? Portanto, tudo isto é essencial. E vocês vão, obviamente, ter que conhecer o vosso veículo. Não só dominá-lo, certo? Mas conhecê-lo. Correto? É diferente vocês fazerem uma curva a 100 num Fiat, ok? Nada contra Fiat, do que fazerem uma curva, a mesma curva a 100 num BM ou num Mercedes. Se calhar é diferente. Correto? Ok? Em condições normais é diferente. Também depende do Fiat, também depende do BM, certo? Mas em condições anormais. Isso é só para vos explicar que vai haver diferença. Vai ser diferente vocês conduzirem, vocês podem ter 2 ou 3 veículos, ou podem, pelo vosso trabalho, exigir vocês terem o vosso veículo particular e depois terem que conduzir uma carrinha da empresa que se calhar já tem 9 lugares, ou até já pode ser pesada, por exemplo, ok? E vocês perceberem que é diferente conduzir. Ou vocês, por exemplo, vão tirar a carta de ligeiro e vão poder conduzir motociclos sem terem equilíbrio, sem nunca andarem. A lei vai-vos permitir conduzir motociclos e vocês podem se atrever a ir conduzir um motociclo. Tem que perceber que é diferente conduzirmos um motociclo de conduzirmos um automóvel. Não é? Vão ter, obviamente, características diferentes e vocês também vão ter isso, vão ter uma aula sobre isso. Também para vos preparar, porque vocês, independentemente disso, a aula teórica, ok? Não há aula prática. Vão ter uma aula teórica que fala especificamente dos motociclos para vocês terem uma noção do perigo que é conduzirem um motociclo, da necessidade de terem um equilíbrio, da necessidade de ser um tipo de veículo mais instável, que tem que ter equilíbrio, que perdem facilmente o equilíbrio, por exemplo, nos buracos, nas lombas, por exemplo, inúmeras características que vão ser dadas para vocês terem as mínimas noção, para o caso de se atreverem, depois de terem a carta, porque é legalmente possível vocês conduzirem na via pública um motociclo, ok? Até 50 centímetros cúbicos, logo que tiram, até 50 logo que tiram. Se tiver a partir dos 25, é que pode ser 125 11 kW. Ok, Mário? Portanto, poderes conduzir 125 e no teu caso acho que sim, porque já deves ter mais de 25, acho eu, não sei. Mas, ou seja, já apontei a tua data de nascimento, alguns, mas por acaso não sei. Portanto, quem já tem acima dos 25 anos pode ser até 125, 11 kW. É muito importante isso. Não é só pensarem nos 125, tem que ver nos documentos do veículo se ele tem mais ou menos que 11 kW, porque tem que ter até 11 kW, não pode ter mais. Porque há motociclos 125 com mais de 11 kW e esses já não podem. Ok? Está feito? Percebido esta parte? Ok. Então, acho que vocês entenderam que vão partilhar a via pública com os outros. E é, obviamente, essencial que vocês pensem sempre nisso. Ou seja, não vamos existir só nós, ok? E nós vamos ter que, ok, essencialmente, preocupar-nos connosco e aquilo que nós estamos a fazer, e que já não é pouco, aquela concentração, recolher o máximo de informação possível, mas pensar que existem outros e que nós estamos a partilhar. Esses outros podem ser outros condutores, esses condutores podem estar a conduzir um motociclo, podem estar a conduzir um veículo idêntico ao nosso, ou com características idênticas ao nosso, como podem estar a conduzir um automóvel pesado, ou os outros podem ser, então, peões. Todos esses utentes nos podem trazer algum tipo de problema. E por isso é que, a partir do momento que nós estamos a partilhar
e que estamos perante esses tipos de utentes, nós temos que ter, obviamente, atenções especiais. É claro que, em termos de utente, o mais frágil é o utente peão. Peão que pode ser um peão normal, um adulto, mas pode ser uma criança. Alto, sendo criança, atenção redobrada. Porquê? Todos os aspectos que vos vai sair. Porque é que temos que ter, e obviamente vocês, quando estiverem na rua, têm que cumprir. Lá está. Ah, criança, porque ela é imprevisível. Ela não tem tanta noção do perigo, não tem tanta noção das regras. Pode-se lembrar de começar a correr e atravessar a estrada. É de menor estatura, regra geral, portanto, menos visível. Tudo isto, obviamente, faz com que a gente, ok, como condutor, eu estou-me a aproximar de uma criança, deixa-me ir devagar, porque ela pode se lembrar de ter, assim, algum desvaneio. Assim como se for um peão idoso. É claro que desatar a correr, se calhar não, mas pode perder o equilíbrio, pode não nos estar a ver, porque se calhar já não me vê tão bem, e então pode meter-se a atravessar a via e nem nos está a ouvir, ou nem nos ouviu e nem nos viu. Mais um tipo de peão que requer, por parte do condutor, uma atenção especial. Mas pode ser um peão deficiente, que pode ser uma deficiência motora, como pode ser uma deficiência psíquica. E aí, alto, vamos também ter problemas. Portanto, nós temos que moderar a velocidade, obviamente, sempre que nos aproximamos de peões, tendo uma atenção especial quando os peões são criança, idosos ou que possuam, e que a gente consiga perceber, que possuam uma determinado tipo de deficiência. Em termos de veículos, como eu estava a ver, todos os outros, independentemente do veículo que conduzem ter as mesmas características do que o nosso, todos os outros nos vão poder trazer desafios, podem não nos estar a ver, podem errar, como nós também podemos errar. Então nós vamos ter que estar sempre preparados para isso. É claro, se o outro for um condutor de um motociclo, ok? É, em termos de veículo, o veículo mais frágil, motociclo, velocípedo, ou seja, bicicleta também, como é óbvio. Portanto, são os veículos mais frágeis. Temos que ter atenção. Às vezes metem-se entre os veículos, embora não possam, metem-se entre os veículos e começam a passar entre nós. E como são de menor, ou seja, são de menor dimensão, são menos visíveis, certo? Portanto, obviamente, é preciso nós termos muito cuidado. E não, ontem estava no Facebook à noite e mais um acidente qualquer na Via Norte. A Via Norte é aqui uma via aqui na zona da Maia, que vai da Maia para o Porto. Se calhar a maior parte conhece, ou já ouviu falar, não é? Principalmente quem está aí do Porto, sabe o que é a Via Norte. E mais um, e até acho que era do Uber, se não me engano, acho que era um Uber, do tipo, devia ser do Uber Eats ou da Bolt ou qualquer coisa, daquelas plataformas de entrega de comida rápida, certo? Mais ou menos isso. Mas podia ser outra. Atenção, foi porque eu acho que vi lá a mochila, mas lá estava. Portanto, obviamente são um tipo de veículos muito mais frágeis. E é facilmente um toquezinho e nós fazemos-os cair. Pronto. Depois, temos os veículos pesados. Obviamente, esse tipo de veículos podem nos trazer problemas, não porque são frágeis, porque de todo, nós aí é que somos frágeis, não é? Nós aí é que ficamos com a pancada maior, digamos, mas tiram-nos visibilidade, tiram-nos fluidez. O que é fluidez? Como eles andam mais devagar, normalmente a gente vai atrás deles e tem que levar com eles, não é? Entre aspas, não é? Temos que ir ali atrás deles e pronto, e vamos devagar, não é? Temos que ir devagar. Para executarem às vezes qualquer manobra e muitas vezes até para mudarem de direção em certas vias, eles têm que utilizar não só a via de trânsito deles, mas têm que utilizar a via de trânsito contrário, portanto ocupam a maior parte da via. Rotundas, principalmente aquelas rotundas mais pequenas, eles ocupam as vias todas, não ocupam a via de dentro e a via de fora. Portanto, Deus me livre, obviamente, essas suas dimensões vão-nos trazer esse tipo de problemas e não se lembrem, e não se esqueçam que são um tipo de veículos que, aí neste caso, se batermos, vamos nos aleijar, se calhar, não é? Quase certeza absoluta. Não é que, por exemplo, na moto, ainda no outro dia houve um acidente de motociclo, e posso-vos dizer que eu vi, tanto faleceu o condutor do motociclo, como faleceu o senhor o condutor do veículo. Porque o veículo virou, ok? E a moto bateu mesmo na porta do condutor. Portanto, mudou de direção, lá está. O motociclo, em vez não vou estar aqui a julgar, será que quem deu o veículo que vinha a mudar a direção deu pisca?
Será que não deu? Não vamos estar agora aqui, que isso agora infelizmente faleceram os dois, nem é importante, obviamente, nós estamos a ver de quem é que foi a culpa do acidente, porque infelizmente faleceram os dois. E deu-se, pronto, foi noticiado. Portanto, lá está. Portanto, se calhar o motociclista vinha com força a mais, com velocidade a mais, não é? O outro se calhar virou e ou não sinalizou, ou não deu ou não verificou, e as coisas acontecem. E é fácil de acontecer. Às vezes uma distração e acontece. Portanto, obviamente, estamos aqui todos é para tentar o máximo possível dar-nos vidas humanas, que é a finalidade disto. Certo? Entendido? Posto isto, e depois irmos um intervalo, já estamos a chegar às 10h30 para fazermos aí um intervalo de 10 minutos, para toda a gente ir aí acordar mais um bocadinho, beber aí uma meia de leite ou um cafezinho. Se quiserem podem mandar, que eu aceito. Se calhar daqui a uns anos vai ser possível. Isto ao caminho, aparece aqui, abrem-me a janela e entregam-me aqui o café assim à janela. Ok, ora bem, para terminar então, vamos à parte. É só realçar, embora seja importante, da condução defensiva e do comportamento cívico. Ok? Comportamento cívico e condução defensiva. Isto é tudo, lá está, comportamento. E o mais importante para vocês entenderem isto bem é perceberem que qualquer ser humano erra. Qualquer ser humano. Nós vamos errar. Vocês, como condutores, vão errar. O mais importante é, nessa situação e nesse instante, o outro condutor estar preparado para o vosso erro. E isto é conduzir defensivamente. Conduzir defensivamente sai perguntas e tem respostas do tipo parar em todos os lados. Não. Parar em todos os cruzamentos. Não. Parar em todas as passadeiras. Não. Circular a 5 km por hora. Circular lento. Circular a 10. Nada disso. É conduzir de modo... Ok? Conduzir de modo a evitar o acidente. Se nós andarmos devagar demais, e eu começo sempre por aqui, se nós andarmos devagar demais, vamos criar, se calhar, stress ao condutor que vem atrás de nós, aos condutores, e eles vão nos ultrapassar por qualquer lado. Portanto, também estamos a provocar uma situação de perigo. Portanto, não é o andar devagar demais que é condução defensiva. Não é parar e ceder a passagem a quem não tem prioridade. Agora, é numa altura em que existe algum tipo de problema, nós conseguirmos resolver, mesmo que seja, às vezes, que vai ser necessário vocês até facilitarem a manobra ao outro. Ok, eu tenho prioridade, mas nesta situação aqui é mais fácil, eu vou deixá-lo passar. E há sempre uma frase, e esta é geral, global, quase todos os formadores dizem isto. Na aula X, Y, Z, qualquer formador diz isto, que é a prioridade não é um direito absoluto. Não há ninguém que tenha sempre a prioridade. E isto não é só no aspecto da lei, porque vocês vão perceber pela lei que até mesmo um veículo prioritário, um veículo que assinala a marcha de urgência, uma ambulância, ok, por exemplo, há certos locais que não vai ter prioridade. A entrada da autoestrada, a entrada das vias reservadas a automóveis e motociclos, quando o outro veículo atravessa uma passagem de nível. Então, nesses sítios, ok, certo? Mesmo sendo um veículo prioritário, não tem prioridade. Vocês vão aprender isso mais à frente. Okay? Mas não é o essencial, não é a explicação direta para esta frase. Esta frase quer dizer simplesmente que pode haver situações em que nós temos prioridade, mas será mais fácil, será menos perigoso
nós deixarmos de ter esse direito. Ou seja, podes passar. Eu estou-te a facilitar a manobra. Vocês estão a estacionar, ou está alguém a estacionar, vocês vão estar a estacionar e há aqueles que vão parar e vão-vos ajudar, entre aspas, e a prioridade era deles, porque vocês é que estão a ocupar a via, correto? Mas há outros que vão passar para vocês e não vos vão facilitar a manobra. Isto é só um caso. Portanto, conduzir de modo defensivo é conduzir de modo a evitar o acidente. E a partir do momento que nós temos esse tipo de condução, a condução de olhar, observar, facilitar, respeitar, comportamento cívico, ok? Ou seja, o outro errou, entender o erro, não fazer as coisas em cima da hora, que é uma frase que eles dizem muito, que eles utilizam muito, não surpreender, nem ser surpreendido. Ou seja, reparem, não importunar os outros condutores e peões. E isto não importunar basta, por exemplo, vamos encostar aqui, até ponho aqui um bocado o meu carro em cima do passeio, ligo os 4 piscas, está tudo resolvido. Vem um peão, ei, onde é que eu vou passar? Ei, não posso passar pelo passeio porque tenho aqui o carro. Vou para a faixa de rodagem, vem um veículo. É isto. Portanto, o não importunar é logo isto. Portanto, olha, cumprir as regras e os sinais. Evitar ações que possam perturbar, ou seja, colocar em risco os outros. Ter empatia e compreensão, ou seja, aquilo que eu falei, ter compreensão, compreender que os outros podem errar. Ser previsível, ou seja, o que é ser previsível? Olha, estás-me a ver, tornar-nos visíveis aos outros. Eu estou aqui, pode ser o sinal sonoro, se não for a reclamar, pode ser os sinais de luz, olha, estás-me a ver, pipi, estou aqui, atenção, ok? Olha, podes ir. Assinalar, dar os piscas atempadamente. Eu costumo dizer, o pisca é como a RTP1, que já não é bem verdade hoje em dia. Sempre o primeiro, porque o primeiro agora é o CM. Ok? Portanto, eu costumava dizer, o pisca é como a RTP1, é sempre o primeiro, porque é o canal 1, ok? Pronto, agora tenho que dizer, o pisca é como o CM, que são sempre os primeiros. Às vezes até chegam lá antes do acidente acontecer. Passa à frente. Vocês dois estão mesmo mortos. Ah, está bem. Há alguém que se ri. Toca a acordar, pessoal. É preciso é boa disposição também. Isto já é. Já tenta tornar isto mais coisas. Temos que meter uma piada de vez em quando. Agora, se vocês não se riem, eu perco a graça. Ok. Ora bem. Portanto, muita atenção. Antecipar possíveis situações de risco. Ou seja, isto obviamente aumenta com a experiência. Estou a ver a bola, pode vir a criança atrás. Aquele condutor está muito devagar, se calhar está à procura de um local para estacionar, se calhar está perdido e não sabe onde é que há de ir. Este tipo de situações tem que vir à vossa cabeça. Sentindo, ok, ele está a travar, ok? Deixa-me ir devagar. E para terminar, ok, esta aula, o que eu vou dizer aqui é uma mensagem muito importante. Já repararam que tudo que eu digo é muito importante. Porque é mesmo. Ok? Vou-vos dar aqui só uma situação. Ok? E para irmos fazer um intervalozinho. Peço o máximo de concentração e interpretem bem aquilo que eu vos vou desenhar aqui e fazer aqui. Temos aqui este veículo e ele tem aqui, ok, um stop. Toda a gente sabe o que é que um condutor tem que fazer no stop, certo? Certo? Ah, ok. Estava a ver. Alto. Estão a acordar todos agora. Ok. Muito bem. Parar. As perguntas que vos saem sobre isto são óbvias e são simples. Se a pergunta for. Desculpem lá que eu enganei-me e pus os dois veículos lá.
Ok. Pronto, melhor assim. As perguntas que vos saem realmente em exame são simples. O que é que o condutor do veículo A tem de fazer? E vocês respondem, tem que parar e ceder uma passagem. O que é que o condutor do veículo B tem de fazer? Avançar, mas com precaução. Ok? Pronto, avançar. Vamos falar só. Avançar. Ahm, e é isto. Agora, eu pergunto. Como o condutor do veículo B, imaginem que vocês estão aqui a conduzir o veículo B. Ok? Vamos a conduzir esse veículo B. E a pergunta é simples. O que é que nós temos que esperar que este condutor faça? Ou seja, nós, como condutores do veículo B, nós temos que esperar que o condutor do veículo A pare ou que o condutor avance. Certo? O que é que nós temos que pensar? Nós somos o condutor do veículo B. O que é que nós temos que pensar? Que o veículo A vai parar ou que o veículo A vai avançar? Reparem que já temos as duas. Reparem que já temos as duas respostas. Ninguém desempata? Querem falar antes? Querem falar? Eu abro o micro a todos. Desde que não se atropelem uns aos outros. Ok. O Diniz também. A Inês avançar. O Diniz avançar. O Mário parar. Mais. São Zé. Clara. Beatriz. Martim. Isadora. Lucas. Pá, queria a resposta de todos. Possibilidade de avançar. Ok. Já temos três no avançar. Mário, estás a ficar para trás. Ok. Posso responder então? Muito bem, Beatriz também. Já temos a Beatriz. Isto é simples. Vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos a falar aqui. Mas eu vou ser um bocadinho, a minha mensagem vai ser um bocadinho mais forte. Ou seja, porque eu também já sou forte. Este condutor do veículo A errou e meteu-se. E nós vinhamos aqui, como respondemos, eu tenho que contar que ele vá parar, ou seja, nós estamos a contar que ele vá parar. Se ele não parar, o que é que vai acontecer? O acidente. Lembrem-se daquilo que eu disse. E por isso é que a maior parte respondeu até nós temos que contar que ele avance. Certo. Por isso é que as respostas são, apesar de ter prioridade, devo verificar se o outro me cede a passagem. Se vocês tiverem, ok, não vai acontecer nada. Aquele gajo está-me a ver, eu vou andar. Ele mete-se. Eu não vou estar preparado para evitar o acidente. Vai haver o acidente. O outro falhou e eu não me preparei para a falha dele. Que não é o que me ensinaram na teoria. E agora, quem pensou, como o Mário pensou, certo? O Mário está a pensar outra coisa. Ok, bateu, mas a culpa é dele. Ou seja, a culpa é do A. Certo? Também não há dúvidas nisso. Agora, temos que ver outra coisa muito importante. É que pode haver vidas em jogo. O Mário, que era o condutor do veículo B, levava aqui ao lado alguém da sua família. No acidente, ao bater, apesar do Mário não ter culpa, e estou a dizer ao Mário, podia ser outro qualquer, porque isto infelizmente acontece a muita gente. A pessoa aqui ao lado do Mário, ok, ficou em cadeira de rodas. E o Mário vai dizer, mas eu não tive culpa do acidente.
Quantas pessoas é que vocês acham que morrem em acidentes sem ter culpa nenhuma? Sem ter culpa nenhuma. Inocentes. Muita gente. Ok? Perceberam? Portanto, o que acontece e o que vocês têm que responder na teoria é simples. Porque as perguntas que eles vão fazer é quem tem prioridade e quem é que tem que ceder a passagem. Mas na vossa cabeça vocês têm que ter presente. Ok, eu tenho prioridade, mas ele pode se meter. Não estou a dizer para vocês trabalhem bruscamente, porque há depois aqueles que interpretam isto como não, levamos com o carro atrás. É antecipadamente, porque tem sempre sinalização, senão vocês têm os vossos olhinhos e dizem, ok, eu estou-me a aproximar de uma passadeira, pode vir o peão. Temos um peão a chegar a uma passadeira ou perto de uma passadeira. O que é que vocês têm de pensar? Que ele vai parar, que ele não vai para a passadeira ou que ele vai para a passadeira? Ele até pode nem ir. Mas vocês, ok, ele vai para a passadeira. Deixa-me ir devagar, porque se ele for para a passadeira, eu vou ter tempo de reagir. Ontem estava a dar uma aula, uma reta enorme, sinal luminoso, verde. O que é que o aluno faz? Sempre a andar. E eu disse-lhe assim: ouve, já vistes há quanto tempo é que está verde? Qual é a probabilidade de vocês chegarem lá, ou de tu estás a chegar lá e acender o amarelo e ficar vermelho? Se já está verde há muito tempo. Já é alguma. E o que é que vai acontecer se tu não começares a tirar um bocadinho do pé do acelerador? Não vou conseguir, porque depois uma pessoa tanto chateia nas reduções, não vou conseguir fazer a redução. Exatamente. Sabes quantos? Vocês, há colegas vossos que reprovam no vermelho. Ok. Mas é porque olham, fica verde, e nós somos para aí o quarto ou quinto carro, certo? E às vezes chegamos lá, basta os da frente demorar um bocadinho a arrancar, às vezes chegamos lá e já está vermelho. E não voltam a olhar. Mas isso é uma minoria comparado com aqueles que não param no vermelho, porque estamos numa reta, não temos carros à frente nenhuma, está verde lá ao fundo, e eles sempre a acelerar. Chegam em cima, quase a chegar à beira do semáforo. Fica o amarelo, ainda estamos a uma distância, atrapalham-se todos, não sabem se são de travar ou são de acelerar, às vezes travam a fundo. E uma pessoa tem que berrar a dizer larga, que senão vamos levar uma traseirada, ou às vezes ficamos parados à frente do semáforo. Porquê? Porque não vinham com a velocidade adequada. E isto aqui acontece, a mesma coisa. Porque vocês vão dar uma aula em que vai locais onde somos obrigados a moderar a velocidade. E vamos começar a descrever. Passadeiras, cruzamentos e entroncamentos, locais de visibilidade reduzida, lombas, etc. Para aí adiante. Mas passamos cruzamentos e entroncamentos e vocês nem o pé do acelerador tiram. Nem aquela procura que tem que fazer. Se eles têm sinalização, se não têm sinalização, porque se não tiver, se tiver à nossa direita, vão ter prioridade. Isto não é muita coisa. Só é muita coisa se vocês guardarem tudo para as aulas de condução. Porque depois é aquilo que eu vos disse ontem. Acreditem que isto é real. Vocês têm muitas vezes problemas na condução, que é normalmente o calcanhar, digamos, e vai ser o vosso dia a dia. Né? Depois vocês vão a exame, passam, vai ser o vosso dia a dia serem condutores, conduzirem. Caramba, levem isto. Há sítios onde vocês vão poder andar. Há sítios que tenho a certeza absoluta. Há sítios em que vai ser 50 e o vosso instrutor, vocês vão para aí a 30 ou a 40 e o vosso instrutor vai dizer, vai até aos 50, não tem ninguém à frente, até podes passar os 50 um bocadinho, que mesmo no exame o examinador não te faz nada. Estamos num sítio que é 100 ou que é 70, não tem ninguém à vossa frente, não tem curva perigosa, é de boa visibilidade. Se forem nos 70, 75 ou se forem nos 90, 95, não há problema, ninguém vos faz nada. Faz mais depressa se vocês forem a 40 ou a 50 no sítio que é 70. Vos garanto a vocês. Portanto, vai haver sítios onde vocês vão poder andar. E vai ser exigido que vocês andem para trabalharem com a caixa de velocidades. Vai. Não vamos parecer, entre aspas, com todo respeito, não vamos parecer uns velhinhos a conduzir. Ok? Com todo respeito.
Certo? Agora, vai haver outros sítios que é 50, e já vamos para o intervalo. Vai haver outros sítios que é 50, ok? E vocês vão ter que ir a 10 ou a 20. Porquê? Porque estão a aproximar-se de uma passadeira, porque têm uma lomba, porque vamos mudar de direção, porque tem peões à nossa frente. Eu tenho alunos, após isto que eu estou a dizer, eu tenho alunos. Atenção que aquele condutor não nos está a ver. Atenção que aquele condutor não está a ver. Ah, mas eu estou a 50. E depois sou eu que tenho que travar. Depois é o instrutor que tem que travar. Porquê? Porque não adaptou a velocidade. Andar onde temos que andar, moderar onde temos que moderar. Vocês têm que olhar e ver. Eu posso andar mais um bocadinho, eu vou andar mais um bocadinho. Eu estou a ver aquilo, aquele índice, aquilo pode ser prejudicial, então eu vou mais devagarinho. Está entendido? Está percebido? Segunda palavra-chave, aula 2, 08. Segunda palavra-chave, aula 2, tem que meter mesmo o 0 e o 8. Tem que ser dois números, ok? Metam mesmo 0, 8. Ok? Por isso é que eu disse assim. Intervalo 10 e 51, ok? Voltamos às 10 e 51. Que é para eu preparar aqui outra vez tudo. Temos de fazer estas quebras, ok? Exatamente, Sanzé, 08. Assim como tu escreveste. Voltamos às 10 e 51. Até já. Se quiserem, podem sair como quiserem, tá? Até já.